corte, hein? O que o seu mentor fala do governo Bolsonaro? Não. O meu mentor fala o seguinte. Sei que muita gente vai achar ruim, mas eu vou ter que falar. Pergunta de corte, hein? O governo Bolsonaro Responde, tô zoando, tá? é tão ruim delicado hoje em dia, né? como o governo Lula. É. Só que a diferença é que o Bolsonaro tá dando dinheiro até pro PT. Os caras falam que o Bolsonaro é de direita. Eu sei que você crucificado por causa desse vídeo, mas eu não tô nem aí. Só que o Bolsonaro colocou... Se alguém me explicar isso, eu até mudo de opinião. Por que o Bolsonaro colocou o amigo do Zé Dirceu na PGR? Que é Augusto Aras. E por que ele colocou o amigo do Lula como ministro da Casa Civil? Acabou de colocar. Então, se alguém me explicar se isso é de coisa de direita, pra mim isso daí não é coisa de direita, não. Então, o que acontece? Enquanto a gente fica direita, esquerda, os caras estão lá rasgando de ganhar dinheiro, não estão nem aí, é isso que eu falo. Eu fiz um vídeo falando, galera, não faz protesto, não. Enquanto vocês fazem protesto, quem se ferra são os pobres. Por quê? É na hora que o cara vai lá comprar o gás, aumenta o combustível e a energia elétrica, quem se ferra é o pobre. Por quê? Vai aumentar todas as coisas e as coisas de consumo. O cara que ganha, tipo, um salário mínimo, ou tem gente que ganha até menos que isso, como é que ele vai sobreviver? Agora aumentou de novo, 6, 7% a energia elétrica. Os caras estão aumentando, o combustível aumentou porque o governo está aumentando. E quem aumenta é o governo federal, é o Bolsonaro. Só que as pessoas disfarçam isso. Não que eu seja... Por exemplo, se eu tiver que votar entre Bolsonaro e Lula, eu infelizmente acho que eu votaria... Eu não saio de casa. Eu acho que eu votaria nulo, mas assim... São péssimos, os dois são péssimos, os dois são mercenários, não estão nem aí. A galera fica brigando na rua, os caras estão lá na casa deles com segurança, motorista, cozinheiro. Não, escreve assim, gastos do cartão presidencial. Vê quanto que o Lula, a Dilma e o Bolsonaro gastaram. Velho, os caras não precisam nem explicar. Ele pode, se ele quiser, ir aonde ele quiser, levar quem ele quiser e passar no cartão de crédito presidencial. Ele não precisa explicar pra ninguém, não. O Brasil é ridículo, velho. Ridículo. Então, assim... não dá hoje pra você. Hoje eu falo assim, que político me representa? Por exemplo, tem alguns que eu tô na mira, mas só um, que é o Marcel Van Hatten, do Novo. O cara é muito bom, ele faz muita coisa boa. Você pode acompanhar o trabalho dele, você vai ver que ele faz a diferença, economiza muito dinheiro. Esses políticos que não usam fundo partidário, pra mim é o seguinte, eu já não voto em político que usa fundo partidário, né? Porque essas jogadas que eles fazem, qual que é a diferença do Bolsonaro pro Lula? O Lula segurava a grana só pros caras do PT. Mas pros caras do PT, o Bolsonaro não. Ele entrou num acordo com os caras que todo mundo tá rico agora. Fundo partidário, os caras falam assim, nossa, ele não aprovou o fundo de 4. Óbvio, os caras chegam, mano, 4 bilhões, velho. Mano, um fundo de 100 milhões já é uma coisa que não tem sentido. Você que é empresário, sabe disso. Os caras chegam lá e falam assim, enfia 4 bilhões. O Bolsonaro vai falar, isso é muito veto. Os caras fecham em 2. Só que 2 bilhões são 1000 vezes, 1 milhão, 2 vezes, velho. A galera acha, não, economizou. Economizou, caramba, velho. Isso é coisa de louco, mano. Tem que ser zero. Ridículo, tem que ser zero, mano. Esses vagabundos que fazem a campanha via internet, mano. Se eu pudesse decidir, seria assim. Todo candidato coloca toda a opinião dele numa página e aí a galera vota por isso. Acabou. Isso vai ficar gastando dinheiro pra esses vagabundos, fazer papelzinho, sujar o ambiente. É ridículo. Esse é o motivo que eu tenho até vontade de sair do país, na verdade. Porque, pelo amor de Deus, é ridículo, velho. Isso é meu, eu acho. Ridículo. E aí, o que meu mentor fala? Caralho. Ó. Mas é verdade, né? Tá bom. O que o meu mentor fala? Que R$1 milhão de imposto chega, sei lá, agora esqueci o valor. Mas era tipo assim, R$20 mil embaixo. Os caras vão desviando em todas as esferas. Ele falou isso pra mim, ele falou assim, ó, os caras desviam desde lá de cima. Desvia, e você não pode se meter. Tenta se meter pra você ver, os caras te matam. Você acha que esses caras que desviam milhões de reais, você acha que os caras não são tão bandidos como o bandido que faz essa toma armada? Claro que são. Óbvio. Você tenta se meter. Eu conheci uma menina de uma prefeitura lá do Nordeste, ela falou assim, o roubo na área da pública, na prefeitura, não depende do prefeito. Ele não pode mexer nisso. Ela trabalhava dentro dessa área.
Eu falei assim, o prefeito não consegue mudar nem se ele quiser. Ele não tem como fazer isso. Porque o bagulho já tá enraizado lá. Então os caras entram e são obrigados a fazer o esquema. Entendeu? Então é desse jeito. As pessoas não têm essa mentalidade. Então você paga lá R$1 milhão de imposto, chega lá. Quando chega na escola estadual, a mulher que trabalha na faxina vai lá, compra 3 vassouras, leva 2 pra casa dela e deixa uma na escola. Então é isso que acontece. Porque o Brasil é desorganizado, porque as penas são fracas. Né? Nos Estados Unidos, não. Existe corrupção, sim. Só que outro dia os caras pegaram lá, tem a máfia lá, não vou falar deles, né, porque vão criar outro negócio, mas tem umas máfias de algumas raças específicas. Em Miami, eu morei lá. Os caras ganham 3% na obra. Os caras vão lá, pegam a obra pra fazer e ganham 3%. Aqui os caras catam uma obra e ganham tipo 5.000%. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Se você analisar, por exemplo, o quanto São Paulo paga de imposto e o quanto ele recebe, ele manda um monte de dinheiro pro governo federal. O governo federal manda para vários lugares, inclusive o Nordeste. Mas não é culpa do povo, né? É culpa dos governantes. Então o que acontece? Você pega, por exemplo, os estados do Nordeste, eles pagam menos, recebem mais. Só que acontece? Os caras roubam muito na cara dura. Então você vai ver a estrutura Nordeste, o SUS, por exemplo, é horrível. Tudo é horrível. Tudo uma porcaria. A segurança pública tá falida. Você pega estados como o Ceará, Fortaleza, né? Cidade como o Ceará, Recife, super perigosas. As ruas todas quebradas, esgoto a céu aberto. Entendeu? Só que você vai ver, eles recebem muito dinheiro do governo federal. Então é tudo desviado, tudo roubado. Então essa realidade que a gente vive é ridícula. Agora, eu tô morando em Santa Catarina. Outro dia eu fui levar uma funcionária minha no SUS, lá em Santa Catarina. Mano, animal, velho. Parece um hospital particular aqui de São Paulo. Tudo limpo, organizado, médico lá de sobra. Ela nem esperou, o cara deu o remédio pra ela. Meu, parecia primeiro mundo. A mulher digitou e chamou ela no painel, a televisão falou outra pegada. Ou seja, dá pra fazer isso com muito menos dinheiro. Então, assim, Santa Catarina, se eu não me engano, é um dos que tem esse déficit, que paga mais do que recebe. Mesmo assim, os caras tão top lá. Se você pegar Santa Catarina inteira, o índice de criminalidade é super baixo. Tem alguma coisa em Florianópolis, mas nada perto dos outros estados. Então por que não dá pra fazer isso nos outros estados? Claro que dá, mas é porque os caras roubam. Só que o que acontece? Como é que você vai tirar? Você não consegue tirar. Então assim, eu não sei se o Bolsonaro tinha boa intenção. Eu, por exemplo, acreditei nele na época, meu mentor não quis me falar, né? Mas assim, se ele tinha boa intenção, hoje ele com certeza não tem mais. Eu falo isso não porque ele fala, pelas atitudes dele. Pelas atitudes dele, você vê que ele não tá nem aí. Ele perdeu a oportunidade de colocar caras excelentes no governo. Né? Colocou tudo cara no STF mesmo. Ele podia ter colocado um Deltan lá, da Granola, que lutou contra a corrupção. Então, assim, eu não tô falando, porque vão falar que eu sou petista. Não sou petista. O Lula, pra mim, é pior, ainda consegue talvez ser um pouco pior. Não sei se consegue. Porque agora tá tão ruim, os caras são tão ruins que é difícil de você imaginar. É tipo assim, você vai pro lixo ou pro porcaria. Tipo, você não sabe qual que é pior, tá ligado? Mas assim, ele podia ter feito um monte de coisa. Colocou tudo. Acabaram com a Lava Jato. Então, se você pegar o que o PT e o Bolsonaro fizeram, eles acabaram com a Lava Jato. Acabaram. O dólar disparou. A gente nunca está pagando tanto imposto. Aumentaram o combustível. Aí você vai olhar minuciosamente o combustível, que aumenta o próprio governo que aumenta imposto. Só que eles divulgam outra coisa. Então, o que acontece? O Bolsonaro aprendeu com o PT a enganar os outros. E agora é isso que está acontecendo.